Nesse vídeo nós vamos resolver uma questão de análise combinatória, que é um assunto comum em provas de concurso. Meu nome é Igor e esse é o canal do Prato. Vamos lá. Essa questão daqui, ela é da Banca Sebrasp, antiga CESP. É uma assertiva do concurso da Polícia Federal de 2021. Vamos nessa. O texto está aqui. Podem pausar o vídeo e sintam-se à vontade para resolver a questão e depois voltar para ver o resultado, né? Mas basicamente o que ele diz é que tem que se montar duas equipes, tá certo? Para uma operação de busca e apreensão, duas equipes policiais. Então elas são formadas por um delegado, um escrivão e dois agentes. E o que a assertiva de número 50 diz é o seguinte: se estiverem disponíveis no momento de formação das equipes exatamente 2 delegados, 2 escrivães e 4 agentes, o número de maneiras distintas de se montar as duas equipes, tá certo? Então ele fala aqui em maneiras distintas de se montar as duas equipes é 4 fatorial, é igual a 4 fatorial. Vamos ver se isso aí é verdade. Primeira coisa que a gente tem que considerar é a montagem da equipe 1, tá? Então, para se montar essa equipe, eu tenho que abrir aqui as casas, né? Essa é uma maneira mais simples, eu acredito, de se resolver essa questão, para cada um dos elementos. Então eu vou ter que ter aqui um delegado, aqui um escrivão, aqui um agente e aqui um agente. A ordem não vai importar. O que é que eu quero dizer com isso? Eu poderia ter aqui um agente, aqui um escrivão, aqui um delegado e aqui outro agente. Eu poderia mudar, no caso, escrivão, agente, delegado e agente e assim por diante, tá certo? Então, como a ordem não importa, você vai utilizar a combinação para resolver essa questão, tá? Essa é a ferramenta de análise combinatória que a gente vai estar utilizando para resolver a questão, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Ó, vamos considerar aqui os delegados. Os delegados, eles têm 2. Então, a combinação vai ser de 2 elementos para uma vaga, tá? Agora, vamos considerar os escrivães. Os escrivães têm 2, então a gente também vai fazer a combinação de 2 elementos para uma vaga. Já quando a gente chega aqui em agente, a gente tem que considerar as 2 vagas, tá certo? Então, para a gente vai ter uma combinação de 4 elementos para 2 vagas, tá certo? Aqui na primeira equipe. E o que a gente vai fazer depois? A gente vai, respeitando aí toda a ideia de combinação de elementos, né? Você vai multiplicar os resultados de cada um aqui dessas combinações para poder alcançar a quantidade total de maneiras que você pode montar a equipe 1, tá? Vamos para a equipe 2. Na equipe 2, a gente vai ter uma pequena diferença. Qual vai ser? Eu ainda vou ter essas necessidades aqui de ter um delegado, um escrivão e 2 agentes, porém eu já utilizei algumas coisas aqui na equipe 1. Então, da equipe 1 para a equipe 2, eu vou ter que considerar a retirada de elementos. Então, eu vou tirar alguns elementos. E quais são esses elementos que eu vou retirar? Para cada um dos tipos, ou seja, delegado, escrivão e agente, eu vou ter que retirar o que eu já usei. Então, vamos nessa. Eu tinha 2 delegados. Quando eu passo para a equipe 2, eu já montei a equipe 1. Então, só sobrou um delegado, já que eu já usei um na equipe 1. Então, aqui eu vou ter uma combinação de um delegado para uma vaga, tá certo? Aqui, para escrivão, eu vou ter a mesma coisa, a mesma situação do delegado. Eu vou ter um escrivão utilizado na equipe 1, então eu só vou poder contar com outro escrivão, então vai ser outra combinação de 1 para 1. E para agente eu só vou ter aqui 2 agentes, né? Já que eram 4 no total, então eu vou ter 2 agentes para 2 vagas. Mais uma vez a gente vai multiplicar o resultado disso daqui, vai obter a quantidade de possibilidade que a gente tem aí para montar a equipe 2. Basicamente é como você vai armar, é o raciocínio que você vai usar para armar essa questão, tá? Agora vamos para o cálculo em si. Olha, se você fizer isso daqui
os cálculos dessa forma, você vai perder muito tempo na prova. Isso aqui e isso aqui, tá? A dica que eu dou é você entender que a combinação de dois elementos para uma vaga, ela é próprio 2, certo? E aqui eu vou substituir por 2. Aqui eu já vou ter que armar. Então como é que você arma uma combinação? Você pega o total de elementos, faz o fatorial desse total sobre o fatorial do total de vagas, multiplicando o total de elementos menos o total de vagas fatorial, tá certo? Então isso aqui vai ficar o seguinte. Aqui eu vou ficar com 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes... Opa, aqui é 4 menos 2, 2. E o fatorial que estava fora vai completar isso daqui. E 2 vezes 2 aqui do lado de fora fica 4, certo? Beleza? Então vamos lá. Aqui eu vou fazer assim, ó, 2 vezes 1, que é o fatorial de 2, né? Eu posso simplesmente cancelar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. E esse 2 com esse 4 aqui vai sobrar 2. 2 vezes 3 é 6, sobre 1 é o próprio 6. Então aqui eu vou ficar com 4 vezes 2 vezes 3, que vai dar 6 vezes 4, 24. Certo? Eu tenho 24 maneiras distintas de fazer a equipe 1. Vamos para a equipe 2. Mais uma vez, se você for fazer combinação de um elemento para uma vaga, vai perder tempo. Então não perde tempo. Aqui também vai ser 1. Certo? É a mesma coisa, vezes combinação de dois elementos para duas vagas. Também não precisaria, mas vamos montar aqui só para esclarecer um pouco mais, né? Treinar mais uma vez aqui o fatorial. Como é que a gente monta, como é que a gente monta a combinação. Então vai lá. 2, que é o total de elementos fatorial, sobre o total de vagas fatorial, vezes 2 menos 2 fatorial, tá? E aqui você vai calcular. 1 vezes 1 é 1, né? O 2 fatorial aqui de cima eu posso cortar com esse 2 fatorial aqui de baixo, aqui vai sobrar 1, e aqui também vai sobrar 1, e aqui eu vou ter 0 fatorial. 0 fatorial é igual a 1, tá certo? Então cuidado com isso daí, para vocês não colocarem 0. Então isso aqui vai ter 1 vezes 1 vezes 1. Isso aqui vai ter apenas uma maneira de completar essa equipe. Então vê bem, por que isso aconteceu? Porque eu já tinha utilizado todas as possibilidades na primeira equipe, né? Todas as possibilidades não, desculpa. Já tinha utilizado a maioria delas, pelo menos. Então, só sobrou, no caso, para o delegado, um delegado, para escrivão, um escrivão, e para agente só sobraram 2. Eu só tinha 2 vagas. Então, só tem uma maneira de completar a segunda equipe depois que eu completo a primeira, entendeu? E para a gente terminar, a gente tem que entender que a gente vai multiplicar a maneira com que a gente monta a primeira equipe com a maneira com que a gente monta a segunda equipe. E isso aqui vai dar um resultado. Isso aqui vai ser 24, que é esse resultado aqui, ó, como a gente monta a quantidade de chances, né? Chances não, desculpa, quantidade de maneiras distintas de montar a primeira equipe, vezes 1, que é esse aqui, que é a quantidade de maneiras distintas de montar a segunda equipe. E 24 vezes 1 é o próprio 24, tá? Agora vamos confirmar. Quanto é 4 fatorial? 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Então, a assertiva está correta, porque ela diz aí que o número de maneiras distintas, né, a quantidade de maneiras distintas de se montar é igual a 24. E está aqui, ficou estreito aqui, apertado, mas é exatamente isso. É igual a 24, tá certo? Então, assertiva correta. É isso, valeu e até a próxima questão.